No Especial Saúde, hoje ouvimos os doentes crónicos, mais precisamente as associações de doentes que os representam. Sejam bem-vindos. O debate vai centrar-se no peso que a inovação terapêutica tem e teve na vida dos doentes crónicos. Consegue imaginar como seria a vida se não houvesse investigação e novos medicamentos para acudir às patologias que chegam muitas vezes cedo demais e ficam para o resto da vida? A Associação Nacional de Farmácias propôs no início deste ano que a comparticipação dos medicamentos deveria ser maior para os utentes que consomem mais fármacos, como os doentes crónicos. Mas ainda há doentes que vêm negado o tratamento, outros que recebem a conta-gotas ou até mesmo já fora de prazo. A batalha pelo acesso a medicamentos para todos os doentes crónicos é uma luta constante das associações de doentes. Com a inovação terapêutica e novos medicamentos que permitem ao doente aumentar a qualidade de vida, os presidentes das mesmas não entendem que se continuem a trocar vidas por dinheiro. Exemplo é o caso da SOS Hepatites, que tem vindo a lutar pelo acesso aos novos medicamentos para a hepatite C, aprovados em janeiro na Europa e que tem uma taxa de cura de 90%. As associações de doentes crónicos em Portugal não se calam e continuam a lutar pelo acesso aos novos medicamentos. Que peso têm os novos medicamentos na vida dos doentes crónicos é o tema do Especial Saúde de hoje. Comigo, representantes de 3 associações de doentes, Andar, Respira e APDP. Sejam bem-vindos, já vamos explicar o que é que cada uma delas representa e tudo isso. Sejam bem-vindos ao Especial Saúde. Arcissete Saraiva, artrite reumatoide, doentes com artrite reumatoide, também presidente do Fórum Saúde, portanto que congrega cerca de 25 a 32 associações de doentes, portanto muito relacionada com os doentes crónicos. Consegue imaginar o que seria a vida sem inovação terapêutica? Neste momento, não. Porque a importância da inovação, que veio alterar o paradigma dos outros medicamentos mais antigos, porque antigamente, ou ainda há bem pouco tempo atrás, os anti-inflamatórios serviam para controlar a dor. Hoje, a terapêutica inovadora vem para alterar e modificar a doença. E isso é muito importante, porque, como eu costumo dizer, a ciência não tem fim, é infindável. Todos os dias se vai descobrindo sempre mais qualquer coisa, e a esperança que nós temos, e os doentes principalmente, Sim. é de que, ao descobrirem cada vez mais moléculas novas, que a doença possa entrar em remissão. Essa é a grande esperança do doente, e como sabe, a artrite, e eu falo da artrite porque é aquela que eu conheço melhor, é uma doença que ataca o adulto jovem. Também. E isto é muito importante porque é na idade mais produtiva do indivíduo que esta doença ataca. Se ele tiver um bom tratamento, também rapidamente recupera. A evolução tem sido grande em termos de inovação terapêutica dentro da artrite reumatoide, ou seja, têm aparecido medicamentos cada vez melhores para tratar os doentes? Do conhecimento que eu tenho, sim. Não digo que todos os dias aparece Sim, um claro. novo, mas têm aparecido muitos medicamentos novos. Isso também é bom, é salutar, porque há uma concorrência também muito grande, e como hoje em dia o grande problema é a despesa com o medicamento. Ora, se mais medicamentos houverem, isso vai obrigar, penso eu, que a indústria também baixe o preço. Baixe o preço. Isso é normal. Há muitos doentes portugueses a tratar-se com medicamentos biológicos, que são os medicamentos de ponta, digamos assim, para a artrite reumatoide? Não tantos quanto nós gostaríamos, porque estima-se que em Portugal haja cerca de 40 mil doentes, e neste momento com artrite reumatoide, e neste momento a fazerem os biotecnológicos estão cerca de 3 mil. 3 mil. Mas também há outra coisa que temos que considerar, é que só fazem esta terapêutica inovadora se tiverem critérios para isso. Okay. E como sabe, os critérios são muito rigorosos. São critérios que já vêm da FDA, da EMA, Sim. E, portanto, só o podem fazer se efetivamente eles tiverem critérios. Por isso, o Sr. Ministro escusa de se assustar, porque não são assim tantos. Com os 3 mil, doentes que fazem. Não são assim tantos. Quantos gostariam de... Quantos é que Andar acha que falta tratar mais, entrar dentro desta inovação, desta novidade? Como eu disse,
É preciso ter critérios. Pois, vocês não Porque fizeram... não é por vontade nem do doente, nem do médico que ele Claro. vai começar a fazer aquele tratamento. Ok. Vamos agora para a diabetes. Dr. Gardete Correia, Luís Gardete Correia, bem-vindo mais uma vez. Qual é, de facto, o ponto da situação relativamente à inovação terapêutica e à diabetes? Tem havido muita inovação ao longo dos anos? Foi gradual? Neste momento, qual é o ponto da situação? Pronto, a diabetes, como sabe, tem um peso enorme sobre todos os aspectos, social, humano e, naturalmente, nestes tempos, até económico. Tem havido uma evolução terapêutica, não digo de uma forma explosiva, como, por exemplo, na altura que se descobriu a insulina, em 1921, não se insulina, as pessoas morriam e passaram a viver, portanto isso foi, Essa foi a grande mudança. Extraordinária. E depois, a pouco e pouco, com o aparecimento de fármacos orais e com aperfeiçoamentos também da insulina, tem havido uma progressiva melhoria e inovação na qualidade do tratamento à pessoa com diabetes. Existem 2 ou 3 aspectos, eu lembro, quando estava, antes de falar, lembrei-me à cabeça, há dois aspectos muito importantes na diabetes, que foi aquilo que se chama autocontrole. Sim, a participação do doente, a participação do doente na doença, gestão da sua própria doença, o que não acontecia antes disto. Claro. Eu, quando comecei a trabalhar, ainda se usava o licor de Felling com um tubo de ensaio que se punha numa lamparina, um Big Busen para mudar de cor, e hoje com os equipamentos, mini equipamentos. Isso em quanto tempo, doutor? Isso em 15 anos, pai? Sim, 15 anos, 20 anos. Lembro que o mais antigo equipamento deste que eu vi foi em 81, 82. E já ainda era assim um tijolo. E hoje são coisas muito pequenas. As pessoas esquecem muito rapidamente, não é? Em segundos nós temos a glicemia e podemos tomar atitudes referentes a isso. Claro. Depois houve outra inovação para nós também foi espetacular, que foi a hemoglobina A1C, portanto, aquele parâmetro que nos dá os últimos 3 meses. Portanto, a partir daí, são pequenas coisas que têm entrado de uma forma muito silenciosa e que têm mudado muito a qualidade de vida das pessoas com diabetes. São coisas que muitas vezes só os próprios doentes e os médicos é que percebem essa evolução, não é? Porque quem está de fora nem se percebe de facto. Quando a gente olha para trás, assim, os anos assim, como é que era, não é? Possível disto antes. A leitura feita atrás era de facto completamente diferente, não é? Portanto, inovação terapêutica tem dado uma melhoria gradual da qualidade de vida aos doentes. Sobretudo da qualidade de vida e vão aparecer novos fármacos nos próximos anos, 2 anos, e que são também inovação e que isto tudo na medida em que se vai conhecer melhor a fisiopatologia da doença, então consegue-se... E que diferença é que esses novos fármacos vão ter em relação a estes que estão neste momento no mercado? São capazes de melhorar ainda melhor a compensação da diabetes. Portanto, hoje a diabetes é uma doença vascular e, portanto, atinge praticamente todos os órgãos e sistemas e se a pessoa não anda bem compensada, pode ficar cega, pode ficar sem um pé, com um infarto de miocárdio, insuficiência renal e, portanto, tudo isto contribui para que com estas complicações não apareçam, se aparecerem, é muito tarde. Muito tarde. Vamos agora saber o que é que se passa na Respira, numa associação que no fundo está ligada às questões que têm a ver com o aparelho respiratório e também muito ligada, eu pelo menos lembro-me sempre muito da DPOC, quando se fala em Respira, lembro-me, é DPOC Respira / DPOC. Como é que estão? Como é que a inovação vai melhorar a qualidade de vida dos doentes crónicos com estas patologias? A inovação, tal como o Dr. Gardete disse, em termos de doença respiratória também não tem sido uma evolução brusca. Tem sido gradual. Exatamente, tem havido uma evolução gradual dos novos fármacos, com benefícios claros também para o doente, mas de uma forma gradual. O que se tem notado ao longo dos anos é que as associações de medicamentos são bastante benéficas para o doente, não só pelos fármacos em si, mas porque existe uma maior adesão terapêutica desse mesmo doente, o que é extremamente importante porque o doente faz a sua terapêutica com muito mais facilidade, não é? E essa, portanto, é talvez um vetor que é importante referir e é importante referir porque durante um tempo os medicamentos associados não tinham mesmo a comparticipação do que os medicamentos isolados e presentemente têm. E espero que continuem assim. Pois porque vocês têm de negociar, não é? Tem de ser negociado. É um dos grandes objetivos da associação para o doente, porque eles são de facto benéficos, são mais eficazes e sobretudo têm uma adesão maior à terapêutica. Medicamentos novos vêm aí também ou não, por enquanto não há nada em perspectiva? Novas, o que estão previstas são novas associações, exatamente. O que nós sabemos, estão previstas novas associações que espero que não demorem muito tempo. Sabemos que existem medicamentos lá fora, temos tido testemunhos
de doentes que vêm com pena, existir medicamentos lá fora que não estão cá, penso que alguns processos burocráticos terá levado a isso, esperemos que não demore muito tempo a cá chegar. Só queria focar um aspecto. Em relação à DPOC, mais concretamente, existe um processo nos doentes mais graves, portanto, os doentes com estadios mais graves, que têm que recorrer a outra terapêutica, que é a terapêutica de oxigênio-terapia. Presentemente já é considerado medicamento, e aí também tem havido evolução. E a evolução é positiva? É positiva. Tem havido evolução que é nos dispositivos, portanto, as botijas mais pequenas, portanto, conseguem fazer no ambulatório. Cada vez tem havido botijas mais pequenas e mais leves, porque realmente para que o doente se sinta, tenha uma vida também mais leve. Com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida, porque antigamente o doente com oxigênio não saía de casa. Aquelas botijas enormes não saía. Presentemente já pode sair de casa. Existem concentradores portáteis que esperamos que também venham a ser desenvolvidos, que eles sejam mais leves também, portanto, que também são bastante benéficos em termos da autonomia do doente, podem-se carregar à corrente e será mais simples. Portanto, a evolução também foi positiva, gradual, etc. De outra forma é sempre positivo, uma das coisas para quem tem que viver com a doença todos os dias é extremamente importante. Claro que quando vierem os novos medicamentos, ou os medicamentos mais inovadores, aí terão de se iniciar novamente negociações com vista ao abaixamento de preço, que é o costume, que é o que agora parece que é hábito, não é? Estávamos aqui a conversar, quer dizer, há que prescrever os medicamentos com os rigores das normas, portanto, e não se pode sair daí, porque muitas vezes isso não acontece ou não acontecia no passado. O doente tem que perceber que o que tem ali é um medicamento caro e que custa a ele e a toda a sociedade. Portanto, esse é um aspecto. Ele tem direito a acesso às inovações e àquilo que aparece. Mas tem que haver esta corresponsabilidade. O dever do doente é muito importante também para que adira à terapêutica, para que tudo isso aconteça, não é? Agora, nós estamos a entrar no século das doenças crónicas. As doenças agudas praticamente estão quase todas, daqui a algum tempo, estão ultrapassadas. Isto põe novos problemas, porque a longevidade das pessoas tem aumentado, estamos num país de pessoas envelhecidas, cheios de doenças crónicas, e, portanto, há que encarar um outro modelo que existe noutros países, que é o modelo da doença crónica. Portanto, há uma comparticipação do Estado de acordo com o peso da patologia. Se eu for comprar uma aspirina porque tenho uma gripe, sou capaz de pagar a 100% a aspirina. Mas se a pessoa tiver uma artrite reumatoide ou tiver outro, passou para um patamar a seguir, já a comparticipação é substancialmente maior ou total. Tem de se dar atenção à globalidade. Isto está acontecendo em alguns países, que é comparticipação por doença crónica. Por doença crónica. Era bom que acontecesse cá também, de facto, mas da forma que estamos, se calhar ainda vai demorar um bocadinho, esperemos que não. Relativamente à Respira, os medicamentos são vendidos na farmácia, penso eu, todos, não são dos hospitalar também, não é? São farmácia? São de farmácia, exceto o oxigênio, que tem outro estatuto, não é? São também comparticipados? São comparticipados, como falámos há pouco, não são comparticipados como os medicamentos dos diabetes, o que realmente para alguns doentes torna bastante... Faz diferença. Doentes com pensões muito baixas realmente não conseguem, muitas vezes, portanto, fazer, nota-se presentemente que eles não conseguem fazer a terapêutica que lhes é devida, não é? Não têm dinheiro mesmo para, não têm dinheiro porque os medicamentos novos têm algum preço, têm um preço, se calhar, justo, mas cada vez as pessoas ganham pouco. Se, como disse o Dr. Gardete, se houver em atenção o estatuto de doente crónico, que, portanto, estamos em negociações há tanto tempo, não é? Isso seria realmente uma grande vantagem para as comparticipações, porque poupar-se-ia num dos lados para dar a outros. Ora bem. Porque nós concordamos que qualquer pessoa que muitas vezes chega à farmácia e não paga nada por um medicamento, que não se importará de pagar 2 ou 3 ou 4 euros e noutras situações poderia haver uma comparticipação. Haver um equilíbrio e esse número. O Estatuto de Doente Crónico resolveria essa situação? Arcide de Saraiva, vocês têm tentado de alguma maneira levar o assunto para a ordem do dia, não é? Sim, o Estatuto do doente crónico, no que diz respeito às incapacidades e às funcionalidades. Tive a oportunidade de há cerca de 2 semanas ter sido recebida pela assessora do Dr. Leal da Costa, que nos disse que já estavam a trabalhar nesse processo, que já tinham até alguma matéria já feita,
mas depois pediu-nos a nós que elaborássemos um projeto, ao que nós dissemos que não fazia sentido haver um processo em paralelo, um projeto Claro. em paralelo. Poderia haver um Então único processo, não é? pedimos que nos fosse enviado o que já têm feito, para nós podermos falar sobre o assunto. Curiosamente recebi hoje essa carta do chefe de gabinete, mas realmente, como podem ver, são 2 folhas, mas Não é bem o estatuto do mas Crónica. não diz nada. Tenho pena, mas realmente não diz nada. Já li, mas não dá pistas, não dá pistas nenhumas. Terão de ser, se calhar, vocês Não, a elaborarem teremos o de projeto. continuar a exigir que nos deem realmente o que é que já está feito. Claro. Ou então leva-nos a pensar que efetivamente não há ainda nada feito e é um assunto que não está muito na ordem do dia Porque do resolveria, né, Ministério. como diz o Dr. Gardete, resolveria muito. Porque, segundo uma reunião onde estive há tempos, isto dá-me trabalho, é complicado, é muito difícil, e como dá-me trabalho, vamos aguentando. Pode ser que isto um dia se faça, não é? Se consiga fazer, com mais ou menos trabalho. Portanto, mas isto ia resolver muitos problemas, provavelmente. Claro. Muitos problemas. Resolvia os problemas de muitos Dos doentes pelo crónicos. menos definiria as regras Exato. do jogo relativamente. Tem que haver regras. Relativamente, pois, Tem que o que haver falta é regras. regras, no Exatamente. fundo, não é? Relativamente à fundamental. participação. Mesmo em relação Porque as à pessoas depois participação. acabam por perceber, havendo regras justas e bem definidas, as pessoas acabam por perceber porque é que eu posso pagar a aspirina na totalidade e o outro está aqui ao meu lado e que tem a mesma doença do que eu, mas que está muito mais grave, tem que ter uma comparticipação. E até porque maior. também ganha menos do que eu. Pronto. Portanto, essa é uma luta atual. Tem que ser, É uma luta tem que atual ser, tem que ser, das tem- associações nesse sentido, não é? Tem que ser, exatamente. Vamos agora falar de uma outra questão, Dr. Gardete, que também é muito importante, que é do futuro. Nós olhamos para a evolução que de facto tem havido em termos de inovação terapêutica e vemos que de facto tem sido grande, numas patologias mais do que noutras. Lembro-me da SIDA, do VIH-SIDA, em que de facto a evolução foi espantosa, na hepatite C também, noutras mais gradualmente, mas vai existindo. Há quem diga que os governos deveriam de ser responsabilizados e mais interventivos nesta área da investigação e não deixar apenas isto na mão da indústria farmacêutica, a investigação, as descobertas, a conquista de novos medicamentos. Concorda? Ou acha que, de facto, é uma mais-valia ser assim? Não, eu acho que a indústria farmacêutica tem o seu papel e é importante no sentido de investigação. A gente sabe hoje que de 100 linhas, se calhar, de investigação, há 2 ou 3 que vingam e, portanto, há que pagar todas as outras 98 que estão em curso e a gente percebe isso. Eu penso que entre nós não é tão marcado, mas noutros sítios a parceria entre a indústria farmacêutica e as universidades, que são os centros de investigação por excelência e que não estão, quer dizer, têm que pagar o seu trabalho, mas não estão virados para o lucro, mas só para a sua sustentabilidade. E, portanto, uma parceria entre estas 2 grandes casas, digamos, será certamente o futuro. Era para aí A gente uma... hoje vê que é naquilo que diz respeito não só a diabetes, mas a outras, a investigação está cada vez mais cara, no fundo, a gente já descobriu muita coisa, Claro. portanto aquilo que está para a frente é cada vez mais complexo, não aparece nada daquilo que, tipo Edison, que faz logo claro. uma série De um momento para o de outro descobertas, que resolve. e portanto é tudo muito mais caro e há que fazer Com essa investimentos. parceria tornar-se uns preços mais baratos, acha que era possível aqui haver uma mais-valia a esse nível? Eu acho que uma parceria entre os 2 grupos será certamente o futuro. Porque também há aqui outra questão que se coloca, e esta pergunta vai ser para os 3, que é dizer-se muitas vezes, isto coloca um ponto até de discussão ético, no sentido de aparecer um novo produto, mas é só para limitar mais 1 ou 2 meses de vida. E aquilo que se diz é, isto não é muito bom, poderá ser muito bom, mas só dá mais 1 ou 2 meses de vida. E, portanto, os governos não apoiam e não investem nisso porque vão gastar muito, são muito caros, são medicamentos muito caros, mas que não têm, de facto, não prolongam a vida em termos de... Como é que vocês associações de doentes, olham para este problema? 1 mês de vida a mais por muito dinheiro.
É difícil estar a explicar e estar agora a discutir isso. É evidente que a acessibilidade à medicação não pode ser negada. É evidente que isso tem que ser colocado muito à própria pessoa, quer dizer, se quer que isso se prolongue por mais meses, e muitas pessoas que dizem eu não quero, e como sabe há muitas pessoas que recusam fazer um determinado tipo de prolongamento mas é a própria pessoa que toma essa atitude. Tem de ser a própria pessoa, na sua opinião? Pronto, sim, acho que sim. Quer Não, dizer, não medidas economicistas? Tem que se usar sempre as coisas muito racionalmente. Portanto, se está indicado, pode ser, tem que se perguntar à pessoa se de facto quer, se aceita, e há muitas pessoas que a gente sabe, que eu conheço, e que não aceitaram isto, porque no fundo é prolongamento de um sofrimento. Agora, aquilo que continuo a dizer é que tem que haver uma ligação, uma negociação forte entre o Estado e a indústria farmacêutica. Portanto, há várias formas de dar a volta, e eu conheço algumas com sucesso, e é aí que se deve fazer, porque não ficamos à espera que a indústria farmacêutica baixe o preço, pelas limitações que tem, e a gente sabe hoje que aparece hoje um medicamento e daqui a um ano está a aparecer outro, claro. E eles querem ganhar dinheiro rapidamente dentro do limite que têm para... E às vezes aquilo que me parece que é errado, que é, são os medicamentos que são cópias e que nos aparecem com alguma frequência. O que é novidade e o que é inovação, não é? E pronto, exatamente. E isso às vezes confunde. Isso confunde muito. E aparece como mesmo inovação. Mesmo a vocês médicos, mas muitas vezes... E aparece como inovação e não é inovação. E não é inovação. E isso são pequenos truques que a indústria faz para tentar... De facto, aí é preciso haver algum critério. José de Saraiva, a mesma questão... Também estou de acordo, não é? Porque o doente não se lhe pode negar o acesso, mas quando se diz que o doente vai ter 1 mês ou 2 de vida, eu acho que se deve falar com o doente, a decisão também tem que ser dele, ele é que tem que dizer se quer que lhe prolongue por mais 1 ou 2 meses a vida, num sofrimento que às vezes é muito grande, porque não é só o doente que está a sofrer, é a família também, e é difícil de decidir, porque eu não teria coragem, se visse a minha mãe a sofrer, eu tentaria arranjar o melhor que pudesse para lhe dar. Mas, por outro lado, ela podia-me dizer, eu não quero continuar a sofrer, claro. Eu não quero. Claro. Para. E aí o que é que eu podia fazer? Nada, né? Aceitar a decisão, com certeza, não é? Tem que haver aqui muito nível. Bom senso. A questão da inovação e da novidade, daquilo que é a novidade e daquilo que é a inovação, de facto, concretamente, também se coloca na artrite reumatoide, vêm os biosimilares. Portanto, não é a mesma coisa, não é disso que eu estou a falar, são medicamentos, não é? São similares. Mas é assim, eu já disse isto em várias reuniões. Nenhum doente está contra os biosimilares ou contra os genéricos. Mas rigorosamente não são bem genéricos, sim, né? Mas é aquilo que nós temos dito. O que o doente quer é ter a garantia da eficácia do tratamento. Se lhe for garantido que aquilo é eficaz e ele vai ficar bem, ok, isto é uma situação. A outra situação é responsabilizar as administrações hospitalares que, como nós sabemos, o biosimilar que está neste momento no mercado tem o mesmo nome do original. O doente que vai fazer ao hospital não lhe deem hoje o medicamento A, amanhã dão o B, no outro dia dão o A, depois dão o B, e isto pode ser muito grave e grave para o doente, pode ter reações adversas muito graves, pode morrer. Portanto, a posição da Associação não é contra os biosimilares, nem nada disso, mas há preciso ter cautelas e saber o que é que se está a dar e como se está a dar. Ter a garantia da eficácia do medicamento e informar o doente de que lhe vai ser trocado o medicamento. O doente e o médico que assiste o doente. José Albino, quais são neste momento, e para finalizar, temos muito pouquinho tempo, quais são neste momento os problemas com que os doentes da Respira se debatem mais? A acessibilidade às consultas, a acessibilidade ao tratamento, já vimos que não, que até está facilitado. Quais são os problemas que a Respira se debate, digamos assim? Um fator que já foi referido, o fator económico. Sim. Isso todos nós, isso acho que não há ninguém. Em termos dos medicamentos. Depois pensamos que não existe equidade no tratamento em termos no respeito à oxigenoterapia. Portanto, há doentes que, exatamente, do Sistema Nacional de Saúde são comparticipados a 100%, os doentes da ação da ADSE não são. O oxigênio, não são iguais. As pessoas não podem viver sem oxigênio. Portanto, é vital e pensamos que isso é horrível. Há 2 pesos e 2 medidas para o mesmo tipo de doentes. Para o mesmo tipo de doentes, porque
E gestão da doença não poderia só, ser e mesmo em feita termos de outra geográficos não existe equidade, porque há sítios que não têm oxigênio líquido disponível, só têm oxigênio gasoso, as pessoas não podem sair de casa, portanto, quer cá no continente, quer a nível das ilhas, o que é extremamente grave para o doente, Claro. portanto, e para a própria sociedade, não é? Claro. Portanto, isto é um problema muito grave e pensamos que o doente cada vez deve estar mais centrado nos centros do sistema. Portanto, se as associações de doentes forem chamadas, quer a nível dos programas nacionais, para poderem realmente beneficiar desse programa, penso que seriam os parceiros que podem ser extremamente úteis, quer para aí, quer para a indústria, em termos de ensaios clínicos. Portanto, acho que as associações de doentes deviam ser chamadas mais... Aquilo que me dizem é que as associações devem ser mais ouvidas, mais quer ouvidas, pelo poder, quer pela exatamente, indústria, quer por toda a gente. Exatamente, porque nós podemos ter uma participação mais ativa E tem para conhecimento de causa, melhorar. não é? E tem conhecimento de causa porque estão lá que dentro. isso seria extremamente interessante que acontecesse e a prevenção é Pois, crucial. isso A é outra prevenção é história. crucial. Na sua área. Nós temos um caso, temos uma vacina que existe em Portugal, uma vacina é comercializada, a outra não é para a pneumonia. Portanto, e é muito grave que uma vacina para a pneumonia não seja comparticipada no Sistema Nacional Mas de se há uma Saúde. que é, Mas não são iguais, não são tão eficazes. Portanto, não são eficazes, digamos que têm outros... aquela que é mais eficaz, se calhar Não é aquela digamos que seja mais ou que seja menos, mas presentemente essa vacina, portanto, é dito que seria de facto importante ser comparticipada. Embora seja de uma toma única, penso que custa na ordem de 50 euros a vacina, sem comparticipação. Sem Portanto, participação. Sim, mas para muita gente é cara, claro. para muita gente é cara e os benefícios que existem de uma cama no hospital, de um doente Completamente, com pneumonia, tem pneumonia, Completamente. só em termos económicos iria beneficiar. Portanto, Completamente. acho que era importante referir também isso. E os sistemas também, em termos da prevenção, no caso da DPOC, a prevenção do tabagismo, que Deixar é de fumar, crucial, que é crucial. Mas isso aí serve para todas as patologias que aqui Sim, temos, mas a até para respiratória, nesse caso, 90 e tal completamente. % das pessoas Sim, com DPOC são A DPOC fumadores. só não é? existe porque existem fumadores Exatamente. e não há nada a fazer. Praticamente. Aí é uma doença prevenível, de facto, E se é de tiverem facto em importante que hajam consideração. campanhas, que haja prevenção e que hajam campanhas. Ora bem. Muito obrigada aos três, agradeço imenso. Acabámos o nosso tempo. Muito obrigada por me terem acompanhado neste programa sobre o impacto da inovação terapêutica na vida dos doentes crónicos. Ficámos com a ideia, ou pelo menos fiquei com a ideia, de que de facto a organização será a base daquilo que se pode fazer no futuro, ou seja, a gestão do doente por patologias, vendo de facto aquilo que é necessário, acabará por não se gastar tanto ou como se está a gastar agora e se calhar dá-se mais qualidade de vida aos doentes. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado. Despeço-me.